Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a correção, né, dos nossos exercícios que falavam sobre a razão seno. Na primeira questão, pede para a gente calcular o valor da expressão que é dada, né, por y igual, seno de zero, né, e assim por diante. O que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro, observem que os ângulos estão todos em radiano. Então, como a gente trabalhou com o seno sempre em grau, vamos passar esses valores que estão em radiano para grau. Para isso, lembrem que quando a gente tem no ângulo em radiano o valor do π, é bem mais fácil, porque é só a gente trocar o valor do π pelo seu valor em graus, que é 180. Então, a gente vai substituir aqui o π em todos esses ângulos por 180. Ó. Zero é zero, né? Isso não vai mudar nada, né? 0 grau vai ser 0 radiano também. π sobre 2 vai ficar 180 sobre 2. Repito todo o resto. 3 vezes o π, que é 180, sobre 2. E embaixo, onde tinha π sobre 6, 180 sobre 6. Agora eu vou resolver essas divisões aqui, ó, essas frações. Observe que eu estou repetindo todo o resto, né? O seno de zero em radiano, que é 0 graus. 180 dividido por 2, 90 graus. Aqui eu multipliquei 3 vezes 180, 540. E aqui eu dividi 180 por 6, que dá 30. Aí, para concluir essa parte de transformar em graus, ó, 540 dividido por 2, 270. Agora que todos os ângulos estão em graus, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, né? Colocar aqui o valor, né? Substituir aqui o valor de cada um desses senos. Então, por exemplo, ó, seno de 0 é 0, então eu substituo por 0. Seno de 90 graus é 1, né? A altura do ponto 90 graus, lá na circunferência é 1, então mais 1. Menos, observem que aqui o seno de 270 é menos 1. Só que já tem um menos aqui da fórmula, então vai ficar menos 1. Aqui na parte de baixo, 2 vezes o seno de 30. E o seno de 30, como a gente sabe, né, lá pela tabelinha, é 1 sobre 2. Então, 2 vezes 1 sobre 2. O que é que fazemos aqui? Ó? Vamos resolver aqui na parte de cima esse sinal. Ó, menos com menos mais. 0 mais 1 é 1. Na parte de baixo, a gente tem uma multiplicação com fração. O que é que acontece? A gente multiplica em cima. Ó, 2 vezes 1 dá 2. O 2 de baixo a gente só repete. É a mesma coisa que aqui fosse 2 sobre 1. Aí ficaria 2 vezes 1, 2. E 1 debaixo do 2. Vezes esse 2 aqui, 2. Então fica 2 sobre 2. Aí nós vamos dividir, né? 2 dividido por 2 a gente sabe que aqui é 1. Então vai ficar, ó, 1 mais 1 em cima dá 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, y é 2 sobre 1, ou seja, y é 2. Então, calculamos aí o valor da expressão, né? O y é igual a 2. Né? Isso tudo aqui é igual a 2. Na segunda questão, pede para a gente determinar o valor de alguns senos de ângulos. Então, observem que a gente vai fazer basicamente o que a gente fez naquela primeira questão em cada um daqueles pedacinhos. Então, na letra A é seno de 3π sobre 2. Aí eu substituo o π por 180, multiplico 3 vezes 180, 540 e divido isso por 2, 270. A mesma coisa que a gente fez lá naquela primeira questão, ó, nessa partezinha aqui, ó, do seno de 3π sobre 2. Tá vendo? É exatamente o mesmo que a gente fez aqui, é só que aqui, ó, a gente encontrou aqui que 3π sobre 2 é 270 graus e o seno de 270 a gente sabe que é menos 1. Na letra B, bem simples, ó, seno de π, a gente sabe que π é 180 graus, então o seno de 180, 0. Lembrando que o seno é a altura, o 180 está em cima da linha do x, então não tem altura, 0. Na letra C, seno de 120 graus. Aqui a gente lembra que o 120 graus ele está numa posição que tem a mesma altura dos 60 graus. Lá daqueles exercícios que a gente fez com a circunferência. Então, se o 120 está na mesma altura do 60, ou seja, o seno do 120 é o mesmo seno do 60, que é raiz de 3 sobre 2. Na letra D, seno do 150, né? Então aqui é a mesma coisa do 150 com 120. A gente compara ele com um ângulo. No caso, o 150 a gente compara com o 30. Ele está na mesma altura do 30, portanto, o seno de 150 é o mesmo seno de 30, 1 sobre 2. Na letra E, seno de 225. Né? O 225 está na mesma altura equivalente ao ângulo de 45 graus. E como ele está no terceiro quadrante, né, ele está naquela parte de baixo, então ele fica negativo.
Então, é raiz de 2 sobre 2 porque é o mesmo do 45 e menos porque ele está no terceiro quadrante. Então, fica negativo o seno. Aí temos seno de 300 graus. Né? O 300 graus está numa posição equivalente ao 60. Então, vai ser a mesma coisa que o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Porém, negativo porque o 300 graus está no quarto quadrante. Na letra G, a gente tem seno de 2π. Lembramos aqui que 2π nada mais é do que 360 graus. Então, o seno de 2π, o seno de 360 graus, a gente sabe que é zero. E para terminarmos, na letra H, seno de 330. O 330 está na mesma posição que o 30. Então, o seno dele também é 1 sobre 2, assim como o do 30. Porém, negativo porque ele está no quarto quadrante. Na terceira questão, pede apenas para a gente localizar os números reais, né, que são valores de ângulos em radiano, na circunferência. E depois fornecer o seno de cada um deles. A gente, inclusive, já fez um exercício como esse anteriormente, né, com valores em radiano para a gente marcar na circunferência. Eu dei até aquela sugestão de imaginar essa parte de cima da circunferência, ou seja, a metade da circunferência como o π, né, porque aqui é o zero. Aqui é o π, então aqui como eu estou dividindo o π em 3, ó, então basta você dividir essa parte de cima em 3 partes, ó. Uma parte aqui, 2 aqui, ó, com essa do meio, e 3 termina aqui. Então, ó, 1π sobre 3 marca no primeiro pedaço, 2π sobre 3 no segundo pedaço, aí 3π sobre 3 seria aqui, o 4π sobre 3 vem para cá, e aqui o 5π sobre 3. Se você não consegue visualizar como isso é feito, então, pode transformar os ângulos em graus e marcar. Ó. Π sobre 3 é 180 dividido por 3, que é 60. Então, aqui é um ângulo de 60 graus. Aqui é 360 dividido por 3, que dá 120 graus. E aí, lembrem que o 120 está na mesma altura do 60, né? Porque aqui ó, tem 60 também. Então, 180 menos 60, 120. E assim vai. Com isso, a gente pode ver que aqui pede para fornecer o seno de cada um deles, né? Então, ó, se o π sobre 3 é o 60 graus, o seno dele é o mesmo do 60, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Como o 2π sobre 3 está na mesma altura que ele, então o seno dos dois de cima vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o seno do 60. E o seno dos dois de baixo vão ser raiz de 3 sobre 2 também, só que negativo, porque estão na parte de baixo. Isso aqui vocês vão ver que é o seno de 240 e o seno de 300, que é menos raiz de 3 sobre 2. Na quarta questão, pede para a gente identificar os pares de números reais que possuem o mesmo seno. Então, a gente pode fazer isso identificando esses valores, né, dos ângulos que estão em radiano e passar isso para grau. Né? A gente vê aí, ó, 2π sobre 3 é 120 graus, né? Trocando o π por 180, multiplicando, a gente vê que o 2π sobre 3 é 120 graus. O 5π sobre 3 é 300 graus. O 5π sobre 4, 225. O 7π sobre 4, 315. O 4π sobre 3 é 240. π sobre 3, 60. π sobre 4, 45. E 3π sobre 4, 135. Aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Identificar os pares, né? Ou seja, quais aqui possuem o mesmo seno. Lembrando de diferenciar os que são positivo e negativo. No caso aqui, ó, se a gente olhar para o 120, que é o 2π sobre 3, ele está na mesma altura do 60. A gente viu isso, inclusive, no exercício anterior. Né? O 60 está na mesma altura do 120. Então, o seno deles é igual. O seno do 5π sobre 3, que é o 300 graus, é o mesmo do 60, só que ele está na parte de baixo. E o outro ângulo, que também está na mesma altura do 60 e que está na parte de baixo, é o 240. Então, o seno deles também é igual, porém negativo. Aqui no 225, a gente sabe que ele é equivalente ao do 45, né? Só que ele está na parte de baixo, assim como o 315 também está na parte de baixo. Né? E aí, os dois que estão em cima é o 45 e o 135. Então, eles dois é quem tem o seno igual. Bom, pessoal, então é isso. Né? Esses são os pares de ângulos que a questão pede para a gente identificar. Então, terminamos por aqui esta correção.